todo mundo, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Maria e hoje a gente vai falar de 5S, assunto que rende demais, já tá rendendo na verdade. E antes de começar eu peço pra você, por favor, se inscrever aqui. Não se esquece de se inscrever, por favor, que muita gente vem, assiste e não se inscreve. Então se inscreva, por favor, comente, curta, por favor, para saber se você tá gostando, se eu preciso melhorar. Eu tô realmente me esforçando e espero que isso aqui ajude muitas pessoas e que se torne realmente um trabalho, uma coisa bem profissional, que eu me desenvolva cada vez mais. Então eu peço sua ajuda, se inscreva e comente aqui, dê sugestões, em que eu posso melhorar e tudo mais. E vamos começar, não é? Bom, o 5S, ele nasceu depois da Segunda Guerra Mundial. Adivinha onde? No Japão. O Japão aí sempre à frente, né? Ele nasceu no Japão por volta de 1950 e o objetivo dele era ajudar as empresas a se recuperar pós-guerra de tudo que havia acontecido, né? Ele iniciou no Japão. A autoria dele, há bastante controvérsias a respeito da autoria, mas é um método que foi se espalhando do Japão para outros países e acabou chegando no Brasil por volta de 1990 e está aqui até hoje. O 5S nada mais é do que um acrônimo de palavras que no Japão são conhecidas como senso. E o senso significa raciocinar, ou seja, a capacidade de discernir sobre determinado ponto. Então, o senso gira em torno de 5 pontos. O senso de utilização, de organização, o senso de limpeza, de padronização e o último de disciplina. Então, esses 5 pontos que formam o famoso 5S. Eu vou falar aqui de cada ponto, mas esse é um assunto, digamos assim, bem importante, porque as empresas hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, né, que ainda engatinha em 4.0, né, indústria 4.0, em tecnologia, enfim. E talvez as empresas não consideram tão importante, não conseguem enxergar a importância da implementação do 5S nos seus processos, no seu dia a dia, na sua cultura. Muitas vezes até tentam, mas não conseguem levar adiante. Eu vou falar aqui de cada ponto, mas é importante que nós entendamos que o 5S ele deve ser estudado, deve ser entendido a importância dele como processo inicial de toda empresa, como a base realmente da qualidade. Nosso país, infelizmente, engatinha, não é? Em muitos quesitos, e nesse não é diferente. É necessário um maior entendimento das empresas, da real importância do 5S. E se a empresa, se os gestores, se os CEOs, se realmente a cabeça da empresa não acreditar no 5S, não colocar para si e fazerem essas mudanças primeiro, não colocar isso como regra geral, não vai acontecer. Pode acontecer a implantação, pode acontecer limpeza, pode acontecer mudanças, mas não vai para frente. Se realmente não for uma coisa imposta como cultura, se não for uma coisa alimentada diariamente, vai acontecer, né? Vai ter o projeto, a apresentação, vai ter algumas mudanças, mas não vai seguir como acontece em muitas empresas. Eu poderia passar o dia falando de empresas que iniciaram
e não continuaram, e não ligam, e deixaram pra lá. Então, é necessário entender realmente. Quando você, auditor 5S, começar um projeto numa empresa, comece de cima, tenha primeiro uma reunião com os gestores, veja como é que eles estão sentindo essa questão, explique para eles a necessidade deles aplicarem e que seja uma coisa contínua, entendeu? Não seja só chão de fábrica, não seja só ali para os funcionários e que não seja uma besteira, que seja uma coisa importante, relevante e que seja incentivado para entrar realmente para a cultura dos funcionários, que eles julguem aquilo importante por si só, entendeu? Então vamos começar. O primeiro a se fazer, como eu falei, numa implantação de 5S, é sentar com a gerência, é ter todo esse cuidado de apresentar o projeto para a gerência, de fazer com que eles entendam os benefícios, para depois apresentar isso para a empresa, para depois sentar e fazer com que todos entendam a importância e o que será feito e como será feito. As 3 primeiras fases do 5S são aplicadas primeiro, né? Que é o senso de utilização, de organização e de limpeza. Então, é feito basicamente um checklist de acordo com o ramo da empresa, de acordo com, enfim, com o que é usado, de acordo com o dia a dia, é feito um checklist no senso de utilização, por exemplo. Sobre as ferramentas, você usa todas as ferramentas? Para que serve cada uma? Você realmente precisa de todas? Se precisa, vamos etiquetar aqui, não é? O nome da ferramenta para depois catalogar e fazer alguma coisa organizada. Vamos elaborar um sistema para ver quem pegou a ferramenta, quem tá com a ferramenta. Porque às vezes o funcionário vai lá, pega, esquece de deixar de volta, ou coloca na bolsa, leva para casa e todo mundo fica precisando e ninguém sabe com quem tá. Então, vamos criar aqui um sisteminha para isso, para organizar essas ferramentas. Então, eu vou utilizá-las todas. Se eu não utilizá-las todas, vamos eliminar as que eu não utilizo. Isso serve para fábrica, como serve também para escritório. Às vezes a gente guarda um monte de coisa nas gavetas que não vai usar, que não é necessário. Guarda um monte de coisa ali na mesa que não é necessário, que não agrega, que só tá ali por estar, porque a gente não tem um momento de jogar fora, porque a gente não tem realmente esse momento de avaliar se vai precisar, se é necessário. Então, tudo que não é necessário, tudo que é demais, tudo que não agrega, que seja feito uma seletiva de tudo dentro da empresa, de material, de insumo, e que seja separada realmente só o que for realmente utilizado. No senso de organização, é feita toda a organização dessas ferramentas, desses materiais, do espaço, porque muitas vezes a gente tá lá no nosso dia a dia e a gente não percebe que, por exemplo, no layout do local onde a gente trabalha, a gente não percebe que, por exemplo, o papel ficando mais próximo da impressora, ele vai economizar um tempo. Ou alguma máquina perto de outra máquina, ou num layout melhor, vai economizar um tempo na produção importante. A gente não percebe, a gente tá tão ali ligado nos resultados, ligado em fazer rápido e fazer do jeito certo, que passa muita coisa despercebida aos nossos olhos. Então, quando a gente para pensar nessa organização, a gente pode notar muitos pontos importantes e que, quem sabe, até melhorem bastante a produção. E é claro, o terceiro senso, que é a limpeza, que é de extrema importância. Você trabalhar num ambiente cheio, lotado, que você não tem espaço, num ambiente desorganizado, que você não consegue se encontrar, às vezes tem tanta coisa ali que você não consegue encontrar o que você quer, e às vezes você nem consegue raciocinar direito, e num ambiente sujo, em fábrica, é um ambiente sujo, porque envolve maquinário, porque envolve muita gente vindo de um lado para o outro, mas com disciplina se consegue
bons resultados nessa questão da limpeza. Às vezes contratar uma empresa terceirizada para fazer uma limpeza ou fazer o dia D uma vez por mês. Sempre se ligar nessa questão da disciplina. Meu professor, né, do curso de auditor em 5S, ele contou pra gente que teve uma experiência, que chegou numa empresa e tal, e eles foram passar para a terceira fase dessa mudança, né, dentro da empresa, e foi necessário mudar a cor do uniforme do pessoal, porque era um uniforme escuro e escondia muita sujeira. Então eles mudaram para uma cor clara e foram trabalhar essa questão de fazer com que os funcionários se mantessem limpos, né, aquele uniforme o mais deixassem ele o mais claro possível ali durante o dia. Então teve todo um trabalho em cima disso e um trabalho diário, entendeu? Pra você realmente observar o que você faz que tá deixando o seu uniforme sujo, se é, sei lá, graxa de uma máquina, então a máquina não tá funcionando bem, né? Vamos ali fazer uma manutenção, vamos trocar, vamos ver o que tá acontecendo. Então, pequenas coisinhas vão fazer toda a diferença no todo. Assim, é uma coisa garantida. E quando a gente faz essas diferenças, e quando a gente olha para esses pontos, uma vez, já faz uma diferença enorme. Agora, você padronizar aquilo e você disciplinar, ou seja, inserir na cultura do seu dia a dia, faz, assim, toda a diferença, com toda certeza. E o quarto senso, que é o senso de padronização. Você vai olhar para tudo que foi feito. Você vai entender tudo que foi melhorado, todos os padrões, no layout, na padronização realmente do layout da sua empresa, no desenho que foi feito, nas mudanças que foram feitas, nas ferramentas, na etiquetação das ferramentas, nesse processo de pegar, de devolver, nesse processo de limpeza, nesse processo de organização, e vai ver o que funcionou, o que foi legal e vai documentar. Elaborar documentos para que aquilo fique padrão, aqueles processos fiquem padrão e que possa se perpetuar. Então, possa vir a ficar a longo prazo e que todo mundo na empresa tenha consciência daquilo. E, por último, o último senso, que é o senso de disciplina, que esse é o que pega. Na maioria das empresas aqui no Brasil é conseguido, né, aplicar pelo menos os quatro sensos, mas quando chega no quinto, é realmente complicado, que é o senso de disciplina, de manter aquilo, de ser pontual, de ser incisivo e de fazer com que os funcionários realmente mudem e que vire uma rotina, que fique padronizado tudo aquilo que foi inserido. E é realmente difícil e é por isso que realmente precisa vir de cima e é necessário que seja dada a devida importância na inserção da cultura dos funcionários, do dia a dia, da empresa, do layout. Gente, o 5S realmente, como eu falei, é a base, né, da qualidade total das empresas. Nos processos de qualidade, nos processos de otimização, nos processos de implementação de outras ferramentas da qualidade. Ele é importante para o bem-estar dos colaboradores, para o bem-estar do processo, para a economia de insumos, para a segurança, que é um aspecto tão importante. Quando você está fazendo toda essa análise, é claro que você vai tirar materiais que não precisam, que estão ali só no caminho, né, que podem causar algum acidente, acidentes de trabalho relacionados à ergonomia. É pensado mais nesses pontos que são importantes.
Sem falar do layout, que pode diminuir realmente o tempo de trabalho, organização, diminuir problemas nas rotinas, no estresse dos funcionários. São pontos, assim, que parecem bestas, mas que fazem realmente diferença no dia a dia do colaborador. E é isso que importa. O funcionário está bem, o colaborador está bem no seu ambiente de trabalho para que ele consiga produzir. E, gente, eu fiz uma enquete no meu Instagram sobre o 5S, perguntando algumas coisas, e foi muito interessante os resultados. Eu achei muito divertido ver os resultados e ver vocês interagindo. Mais de 1000 pessoas visualizaram o meu story e muita gente respondeu, muita gente foi lá e comentou. Eu postei algumas coisas, algumas respostas pra vocês. Foi muito legal essa interação e foi interessante ver que tem gente que não sabe o que é o 5S, muitas pessoas não sabem, que vocês ficaram muito em dúvida entre se é um método, se é uma cultura. Eu perguntei isso, perguntei se funcionava na empresa de vocês. Muita gente respondeu que não, ou que não ia começar, ou que ainda ia começar, né? Perguntei também se funcionava de forma eficaz e a maioria respondeu que não funcionava de forma eficaz, né, e contínua, que foi aplicado, mas que não deram sequência. Eu achei muito legal, e o mais legal é que vocês não conseguiram decidir sobre essa questão de ser um método ou cultura. Bom, gente, o 5S, ele é um método, uma metodologia, uma técnica, né, que foi criada e que é implementada na cultura. Então, se torna algo organizacional, se torna algo cultural. Então, pra quem ficou na dúvida, aí a gente ficou, tipo, meio a meio. A galera ficou muito indecisa em responder essa parte da enquete. Achei muito legal a interação de vocês, comentem aqui embaixo também, viu? Não só no Story, não só no Instagram. Não é à toa que eu tô tentando me especializar, fazendo curso de auditor, estudando essa técnica, estudando o 5S, onde nasceu, como é que implementa, para onde eu devo olhar, quais as melhorias eu posso conseguir com essa metodologia. Não é à toa que eu tô fazendo isso. É papel do engenheiro de produção aplicar isso, seja no seu setor, seja na sua empresa. É papel do engenheiro de produção estar à frente e mostrar isso para o seu gestor e fazer com que ele entenda a importância disso para rodar a produção de uma forma mais eficaz. É nosso papel estudar sobre o 5S, nos especializar sobre essa ferramenta tão importante. E num vídeo só eu não iria conseguir falar tudo, mas eu espero que eu tenha sido um pouco entendível sobre a importância dessa ferramenta. Muitas empresas grandes estão estudando, implementando a cada dia e estão procurando vencer o desafio da disciplina. Eu falo assim, que o Brasil tá engatinhando, que muitas empresas não conseguem, mas, gente, tem empresas que conseguem sim. Eu já entrei em empresa que consegue e é lindo ver a produção tão enxuta, um lugar tão limpo, tudo organizado perfeitamente, tudo padronizado. A gente vê os padrões nas paredes, né, todos os processos ali, todos os funcionários obedecendo, tudo acontecendo da maneira mais perfeita possível. Então é possível, só basta ter profissionais capacitados para fazer essa implementação, para conseguir ter esse sucesso. É papel nosso fazer isso. Então se capacitem cada vez mais, estudem cada vez mais como eu tô fazendo. Um grande beijo. Por favor, se inscrevam aqui, comentem aqui embaixo, curtam, por favor. E é isso, até a próxima. Beijo!